Fala, meu amigo, você poderia dar uma forcinha para o nosso canal e dar o like aqui no vídeo? Ajudaria bastante no nosso crescimento, meu velho. Vamos falar sobre o futebol brasileiro, porque a gente teve no Campeonato Brasileiro a penúltima rodada iniciando ontem. Ontem a gente teve Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Internacional. O São Paulo acaba tropeçando e, porra, eu ziquei o São Paulo, né, galera? Foi mal. Desculpa aí. Mas eu que tinha feito umas projeções nos últimos dias, né? Eu fiz aquelas projeções lá, né? Para falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. E faltando 4 rodadas, eu citei o time do São Paulo como uma equipe que, para mim, era até favorita, né? Para disputar uma vaga na Libertadores. Não é isso que a gente tá vendo, né, velho? Mostrando aqui para vocês a tabela de classificação da Série A, a gente teve aqui o time do São Paulo jogando aí 3 vezes, né? Desde que eu falei sobre isso aí. O time do São Paulo empatou com o Atlético Mineiro, aquele que eu falei que era um jogo, um duelo direto, né? Em que São Paulo e Atlético Mineiro disputavam diretamente uma vaga ali no G8. E aí o São Paulo até consegue a virada, mas sofre um empate do Atlético. Na rodada seguinte, o São Paulo perde para o Fluminense de virada. E agora, nessa rodada, perde para o Internacional, né? Então, de 3 jogos, o São Paulo só conquistou 1 ponto, né? Complicada aí, então, essa sequência do São Paulo. E eu que ziquei, né, bicho? Mas também eu fui falar da sequência do São Paulo e eu falei, não, o São Paulo é um time que vem em evolução, tal. Mas o que é que eu esqueci de olhar? A sequência, né, velho? O São Paulo pegou os times muito fortes aí, né? E na última rodada pega o Goiás. Esse jogo aqui é para ganhar, para tentar ainda um milagre. Mas mesmo assim o São Paulo tem 51 pontos. Os times ainda jogam na rodada. Pode complicar aí para o São Paulo, né, velho? Pode perder, inclusive, 2 posições nessa rodada para Botafogo e Fortaleza, né? Então, o Internacional com essa vitória aqui vai para 70 pontos. E dependendo do Fluminense, se o Fluminense tropeçar e o Corinthians também, aí Fluminense e Corinthians já não ultrapassam mais o Internacional, né? Com essa vitória, o Inter praticamente garante a vice-liderança do campeonato, né? Sendo o vice-campeão já com uma rodada de antecedência, né? Então, vamos lá. Na sequência aqui dessa 37ª rodada, o que é que a gente tem? Temos hoje jogos aí importantes, o Fluminense contra o Goiás, que é esse jogo importante que eu falei, valendo aí a vice-liderança do campeonato para Flu ou Inter, mas o Inter está praticamente garantido lá, né, como vice-campeão. Teremos também Avaí e Ceará, jogo de 2 desesperados, né? Na verdade, o Ceará rebaixado, não, o Avaí rebaixado, né? O Avaí já está rebaixado, o Ceará não. O Ceará está respirando por aparelhos. O Ceará precisa ganhar esse jogo do Avaí e ganhar o último também do Juventude. Mesmo assim, ganhando esses 2 jogos, o Ceará só chega a 40 pontos. Olha a situação complicada que se meteu o Ceará, né? Então, eu até tinha falado aqui, né, que o Ceará precisaria de 7 pontos para ainda estar vivo na disputa, né? E assim, fazendo 6 pontos agora, que é o máximo que o Ceará vai conseguir fazer, ele só chega a 40. O Cuiabá, se empatar 2 jogos, ou se ganhar um dos 2 que falta, já rebaixa o Ceará e o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense, que eu falei que era o time que estava voando, estava muito bem, né? Mas agora podem cair nessa rodada, inclusive. E se o Ceará empatar o seu jogo, já está rebaixado também. O Ceará tem que ganhar obrigatoriamente do Avaí na casa dos caras. Contar também que o Avaí é um time que vem muito mal no campeonato, né? Só empatou esse último jogo contra o Santos, mas que vinha de uma sequência de derrotas gigantesca, né? O time do Avaí já é um time que é muito fraco tecnicamente, né? Para o que vem apresentando a Série A, e também já está matematicamente rebaixado, né? O time do Avaí. Então o Ceará precisa se apoiar nisso, ir lá e vencer para ganhar uma sobrevida. E além do mais, tem que torcer contra o Cuiabá. O Cuiabá que só joga amanhã contra o Atlético Mineiro, né? E possivelmente vai perder aí, né? O time do Cuiabá. Além disso, o Atlético Goianiense joga hoje, na verdade, né? Contra o Atlético Paranaense. E aí, nesse jogo aqui,
o Ceará tem que torcer pelo Atlético Paranaense, né? Pelo menos um empate para tirar pontos aí da equipe do Atlético Goianiense, para que o Ceará possa ganhar uma sobrevida, né? Mas primeiro, né, o primeiro jogo aí é o do Ceará, 7 horas da noite, precisa ganhar esse jogo para dar uma respirada, né? E se tiver um resultado positivo e um tropeço do Cuiabá, vai para a última rodada lá naquele desespero, né, velho? Podendo ainda se salvar. Temos o Coritiba contra o Corinthians também hoje. Coritiba que já não briga mais com o Ceará, né? O Coritiba, nos últimos jogos aí, conseguiu uma boa pontuação. Coritiba conseguiu 2 vitórias consecutivas, saiu de 35 pontos e foi para 41, disparou e já não cai mais o Coritiba, já está salvo, né? Coritiba tem 41, Atlético Goianiense e Ceará no máximo chegam a 40, então não passam mais o Coritiba, já era, não cai mais. Então são 2 vagas. 2 vagas não, uma vaga na Série A e disputam ela Cuiabá, Atlético Goianiense e Ceará. Muito difícil aí para o Vozão e para o Dragão, né? Mas mesmo assim, ainda temos aí essa esperança, né? Além desse jogo, Coritiba e Corinthians, tem também o Fortaleza contra o Bragantino. E esse jogo aí para o Fortaleza vale muita coisa. Para o Fortaleza pode significar tomar a posição do Atlético Mineiro no G8, né? Se o Fortaleza ganha esse jogo, vai para 52 e pula para 14 vitórias. E aí o Atlético Mineiro joga depois contra o time do Cuiabá, mas aí o Fortaleza pelo menos se aproxima aqui do Atlético Mineiro, né? Então tá vivo nessa disputa, o time do Fortaleza ainda tem esperança de buscar uma vaguinha no G8, mas é muito difícil, né? É muito difícil, a gente sabe, para o time do Fortaleza, mas a esperança ainda existe, né? Então vamos torcer, vamos ver se o Fortaleza hoje consegue fazer um grande jogo e ganhar dentro de casa aí contra o time do Bragantino, né? Palmeiras e América Mineiro, o América para ajudar o Fortaleza precisa perder. O Fortaleza, se ganhar, vai para os mesmos 52 pontos que tem o América Mineiro, só que fica o Fortaleza com 14 vitórias e o América Mineiro com 15, né? Então empataria em pontos com o América, mas ficaria atrás no número de vitórias. Então, o Fortaleza torcendo aí por um tropeço do América para colar e embolar essa briga aí para a última rodada, né? Joga contra o Palmeiras, o time do América. Juventude e Flamengo, esse jogo aqui não interessa muito pra gente, né? Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, como eu falei, o Atlético Goianiense tropeçando já cai, né? E aí é menos um concorrente para brigar por uma vaga aí na primeira divisão, para o Ceará. E o Cuiabá joga hoje com o Atlético Mineiro. Cuiabá deve perder esse jogo, né? Vamos torcer para que o Atlético ganhe do Cuiabá para dar uma sobrevida para o time do Ceará. E amanhã também teremos Botafogo e Santos, partida que interessa ao Fortaleza diretamente aqui por conta do Botafogo, que hoje tem um ponto a mais que o Fortaleza, né? Aí o Fortaleza hoje vai jogar, né? Pode ultrapassar o time do Botafogo, mas se o Botafogo ganhar vai a 53, né? E volta a ultrapassar o time do Fortaleza. A questão é que o Botafogo, dentro de casa, tem tropeçado demais, né, bicho? Vamos colocar aqui só para trazer um pouco dessa da classificação, né? O Botafogo como mandante, vocês não estão vendo aí na tela, mas deixa eu passar aqui para vocês. O Botafogo aí como mandante tem a 18ª pior campanha. Só fez 19 pontos em 18 jogos. Muito mal aí o time do Botafogo jogando como mandante, né, velho? Perdeu, inclusive, para o Cuiabá nessa última rodada. É impressionante. Nesse jogo aí, Botafogo e Santos, né? Na torcida aí para o Santos dar uma embaçada para o Botafogo para dar uma ajudinha para o Fortaleza. E aí, no próximo final de semana, nós teremos já a última rodada, né? Toda no domingo, praticamente. Só um jogo mudou para o sábado, que é Flamengo e Avaí, que já não tem mais brigas diretas por muita coisa, né? Então, só esse jogo aí que não vai ser no mesmo horário dos outros. Mas, fazendo aqui uma breve projeção, né? Vamos tentar abrir aqui o simulador para a gente mostrar como é que ficam as brigas dos times aqui do Nordeste, né? A gente tem aqui a tabela de classificação com o Fortaleza sendo o 11º e o Ceará sendo o 18º.
Já teve aqui o jogo do São Paulo com o Internacional, né? Então vamos colocar aqui na projeção o Fortaleza vencendo aqui a equipe do Bragantino, né? 1-0 para o Fortaleza, e o Ceará ganhando de 1-0 também contra o Avaí. Ganhando eles dois, e vamos colocar também aqui o Atlético Mineiro ganhando do Cuiabá, que é o meu palpite para hoje, né? Deve dar Atlético. O Atlético ganha do Cuiabá. Esse jogo aqui não interessa muito, né? Juventude e Flamengo já não brigam por nada. Botafogo e Santos. Vamos colocar um empate. O Botafogo é um time que tropeça muito dentro de casa. Fluminense e Goiás. Vamos botar o Fluminense ganhando do Goiás. Coritiba e Corinthians também não tem muito interesse, né? O Coritiba salva o Corinthians já na Libertadores. Palmeiras e América. O Palmeiras jogando em casa contra o América, que é... O América briga ainda por Libertadores. O Palmeiras já é campeão, mas o Palmeiras é um time bem qualificado. Vamos imaginar que ganha esse jogo. E colocar aqui um empate entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer garantir aqui a vaga no G6, né? O G8 leva para a Libertadores, mas o G6 ele leva para a fase de grupos da Libertadores diretamente. Então o Atlético Paranaense vai para esse jogo ainda querendo garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Com esses palpites dessa rodada aqui, né? Ceará ganha, Fortaleza ganha, Atlético Mineiro ganha, tudo mais, ok? Ficaria dessa forma. O Atlético Mineiro em 7º colocado, o América Mineiro em 8º e o Fortaleza em 9º. Fortaleza ainda não estaria na fase, na pré-Libertadores aqui, né? Mas ultrapassaria o Botafogo, ultrapassaria o São Paulo, o Santos ficaria com 48, tal, beleza. E se o Ceará ganhar e o Cuiabá perder do Atlético Mineiro, o Ceará cola no Cuiabá. E aí vai para a última rodada com possibilidade ainda de se salvar, né? E aí teria na última rodada um Ceará e Juventude e um Santos e Fortaleza. Vamos observar aqui que o Ceará joga com o Juventude já rebaixado e um time muito fraquinho tecnicamente. Então o Ceará provavelmente ganha esse jogo contra o Juventude. E aí dependeria de um tropeço do Cuiabá. Se o Cuiabá empata com o Coritiba, por exemplo, o Ceará conquista 2 vitórias e o Cuiabá perde do Atlético Mineiro e empata com o Coritiba, o Ceará se salva. Mas se o Cuiabá perde do Coritiba também, o Ceará se salva, né? Obviamente. Mas se o Cuiabá ganha apenas um jogo desses, contra o Coritiba, por exemplo, o Cuiabá se salva e rebaixa o Ceará. Então, o Ceará tem que torcer para que o Coritiba pelo menos empate aí com o Cuiabá. Tem que rolar uma malinha lá para o Coritiba, né? Para o Ceará tentar se salvar. Então tem que torcer por 2 tropeços do Cuiabá, né? Uma derrota e um empate. 2 empates do Cuiabá não adianta, né? Se o Cuiabá empatar com o Atlético, por exemplo, aqui, não adianta. Fica com a mesma pontuação, só que o Cuiabá com uma vitória a mais. Então o Cuiabá tem que perder um e no máximo empatar o outro, né? Tem que fazer no máximo 1 ponto o time do Cuiabá e o Ceará tem que ganhar os 2. Aí é aquele negócio, joga muita bola, né? O time do Ceará tem que jogar, tem que botar para moer. E o Fortaleza, se quiser uma vaguinha na Libertadores, tem que ganhar também do Santos, fora de casa. E aí o Fortaleza terminaria com 55. Segundo essa projeção, Atlético Paranaense e Botafogo, o Botafogo aqui, nesse caso, não teria muito mais chances, né? Mas, por exemplo, aqui, América e Atlético Goianiense, nessa projeção, o Atlético já estaria rebaixado, então vamos colocar até uma vitória do América. O Fortaleza já cairia para 7º. Atlético Paranaense joga contra o Botafogo. Botafogo é um time chato fora de casa. Vamos supor que dá um empate nesse jogo aqui. Atlético Mineiro contra Corinthians. Vamos supor que o Atlético seja heróico contra o Corinthians e ganha lá dentro. O Fortaleza já estaria fora, né? O Fortaleza tem que torcer por tropeços desses times que estão na frente, né, velho? Então, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o América Mineiro, né? Se, por exemplo, o CAP perde para o Botafogo, aí o Fortaleza ultrapassaria o Atlético, né? No saldo aqui. Mas veja como fica muito embolado, fica muita coisa aqui junto, né? Corinthians, por exemplo, ganhando do Atlético Mineiro, o Fortaleza ficaria na frente, ficaria todo mundo com 55 aqui, né? Uma bagunça aqui no meio da tabela, mas mostra como é que tá embolada essa situação do meio da
da tabela lá, brigando por um G8. E aí a gente, eu vou até pedir uma licença aí para vocês, né? Para a gente observar primeiro como é que vai ser essa rodada. E na sexta-feira a gente faz a simulação da rodada final, né? Porque as rodadas do Campeonato Brasileiro, elas são muito imprevisíveis, né? Então, na rodada de hoje, muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa pode rolar, pode ter um resultado surpreendente e isso vai condicionar demais a última rodada, certo? Mas o que a gente tem que torcer hoje realmente é por tropeço do Cuiabá, vitória do Ceará, vitória do Fortaleza, né? Então, isso é o que a gente tem que torcer hoje. E aí, para a próxima rodada, nesse final de semana já, a gente, na sexta-feira, volta aqui na nossa live para comentar com vocês sobre a sequência final aí do Campeonato Brasileiro. Certo? Gostou do nosso vídeo? Deixa o like e comenta aqui também, se inscreve aqui no canal. Não gostou? Poxa, que pena, mas estamos sempre abertos para debater e interagir com você, então não se preocupa. Os comentários estão abertos do mesmo jeito para a gente interagir e você pode participar das nossas lives também. Um abraço e vejo você no nosso dia a dia, irmão. Grande abraço.